Olá, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai trabalhar um pouco mais sobre eletromagnetismo. Especificamente, nós vamos comentar sobre a indução eletromagnética. Para a gente fazer essa aula, eu vou utilizar aqui alguns materiais, porque essa aula envolve muitas imagens. E eu vou utilizar o livro que está no nosso Drive, né? O livro ah, de Física do Nicolau Ramalho Toledo, que é referência para o ensino médio. Então a gente vai estudá-lo, né? E você vai perceber que ele acaba sendo até mais aprofundado do que qualquer aula e de qualquer livro didático que nós encontramos hoje no mercado. Então essa aula é cheia de detalhes e por isso que eu vou fazer sobre ele, tá? Indução eletromagnética acaba sendo um conceito super importante, né? Como bem colocado aqui pelo livro, as guitarras elétricas, elas funcionam à base de variação de campo magnético, né? Então, o trecho da corda que fica em cima do ímã, ele se magnetiza. E aí, quando você bate na corda, existe um fluxo magnético que vai variar através da bobina e induz a corrente elétrica a acontecer. Então, à medida que a corda oscila, a corrente induzida ela muda de intensidade e de sentido com a mesma frequência com que a corda vibra, e aí transmite o sinal elétrico ao alto-falante. Olha que interessante, apesar desse livro não ser de 2025, no momento que eu gravo essa aula, na realidade, a FUVEST vem cobrando a associação entre a variação do fluxo com o som produzido, então isso acaba sendo bastante importante para nós, né? Muitos alunos passam pelo curso e não entendem a importância de contextualizar o que eles estão estudando. Então, toda vez que o fluxo, qual que é o conceito dessa aula, né? Se eu tenho uma variação, opa, deixa eu mudar a cor aqui, colocar a cor preta aqui. Toda vez que eu tenho uma variação do fluxo magnético, essa variação faz com que exista uma força eletromotriz induzida. É claro que o nome força é questionável, não é exatamente uma força, né, mas o nome fica por razões históricas. E essa força eletromotriz induzida, né, e aí esse fenômeno, ele fica conhecido como indução eletromagnética, explica o funcionamento de aparelhos, né, porque daí vai gerar uma corrente elétrica induzida, né? Então, aqui até o livro define, né, corrente elétrica induzida, força eletromotriz induzida. Quando há movimento relativo entre uma espira, então vamos supor, tem uma certa espira e um campo magnético, por exemplo, tem um ímã, né? Então, se eu pegar esse ímã e colocar ele em movimento, né? Então, eu consigo aproximá-lo ou afastá-lo, né? Eu gero variação de campo magnético, né, de fluxo magnético. Então, quando há movimento entre uma espira e um campo magnético, surge uma corrente elétrica induzida. Então, o que quer dizer? Se eu pegar uma espira metálica e ficar brincando com o ímã de aproxima, afasta, provavelmente você pode levar até um choquinho, tá? Por quê? Porque existe a variação do fluxo magnético. O fluxo magnético através de uma espira imersa em um campo magnético pode ser interpretada como uma grandeza que mede o número de linhas de indução que atravessa. Por quê? Então, lembrando que o campo magnético, vamos supor que ali no ímã seja um polo norte, né? Eu vou ter linhas de campo magnético saindo, né? Então, aqui. Então, significa que se eu variar esse campo, aproximando o ímã ou não, veja que a quantidade de linhas que entram na espira, se eu afastar, diminui, e se eu aproximar, aumentam, né, as quantidades de linhas. Consequentemente, eu estou variando o meu fluxo magnético. Né? Então, o fluxo ele é basicamente a quantidade de linhas que passam ali dentro da espira. Né? E a lei de Lenz, né, que é a matéria de hoje, diz que toda vez que o fluxo magnético varia através de um circuito, surge nesse circuito uma força eletromotriz induzida. E essa força eletromotriz induzida em um circuito é a relação entre a variação do fluxo magnético, então é o quanto varia, e o intervalo de tempo em que ocorre com o sinal trocado. Então, aqui nessa parte inicial, nós temos um bom resumo do que nós vamos estudar. Tá? Vamos iniciar então aqui. Ó. Então, nessa primeira sessão, a gente tem como objetivo entender como que acontece a geração de uma corrente induzida em um condutor em movimento em relação a um campo magnético. Tá? E também relacionar a força eletromotriz induzida
a intensidade desse vetor, tá certo? Então, vamos supor aqui, ó, que eu tenho um condutor reto, tá? De comprimento L, né? Então, vamos dar um zoom aqui, ó. Tem um condutor reto de comprimento L, que é esse tamanho aqui do condutor. Então, condutor reto de tamanho L. E ele se move com velocidade em um campo magnético uniforme. Então, eu pego esse condutor e eu posso colocar ele para frente ou para trás. O que importa é que ele está se movendo. E o campo aqui é um campo uniforme, né? Nesse ímã, né? Originado, no caso aqui, por esse ímã, a gente está vendo em perspectiva. Como os elétrons acompanham o movimento do condutor, eles ficam sujeitos à força magnética, cujo sentido é determinado pela regra da mão direita. Então pensa comigo, né? Se eu pegar esse condutor e olhar ele de frente, no sentido do polo norte para o sul, então eu vou olhar daqui, eu vou ver a lateral do condutor e eu vou estar levando ele para frente, que é o que está acontecendo ali no desenho. Ao mesmo tempo que eu coloco ele para frente, o elétron que está no condutor acompanha o movimento. Né? Por quê? Porque ele, como ele vai acompanhar o condutor, ele vai ficar sujeito à força magnética. Lembra que carga e movimento em campo magnético gera força. Então a gente consegue fazer daí a, a regra da mão direita número 2 ou da mão esquerda. Era o FBV, né? Então aqui na minha tela o campo magnético está entrando, V está para cá, a força estaria para cima, mas é um elétron. Então a força magnética, ó, ela vai estar para baixo, tá? Esses elétrons livres eles se deslocam para a extremidade inferior do condutor, portanto, tá? E fica outra extremidade, né, positiva. Então veja que aqui fica com uma carga mais negativa e aqui com uma carga mais positiva, tá? Então a carga dos extremos origina o campo elétrico e os elétrons ficam sujeitos também à força elétrica, em sentido contrário da força magnética, né? Então veja que o que vai acontecer aqui? Aqui fica negativo, certo? Então o elétron ele vai ter uma força elétrica para cima, né? Por causa da repulsão, que cria-se um campo elétrico, né? Então essa separação de cargas no condutor vai acontecer até que essas forças se equilibrem. E aí no interior do condutor o campo ele não é nulo, né? Então a gente vai ter uma DDP entre seus terminais, né? Então acaba que que esse experimento ele ilustra para mim? Que se eu tenho um campo magnético uniforme e eu coloco um condutor em movimento, existe ali a criação de um campo elétrico, né? De tal forma que as cargas elas vão se acumular na extremidade do condutor, né? Então isso a gente chama de corrente induzida, né? Esse fenômeno, na realidade, é mais ou menos o que acontece com o gerador elétrico, né? E aí, lógico, existe uma diferença de potencial aqui, que eu chamo de força eletromotriz induzida, tá certo? Que é relacionada com a intensidade do campo magnético, tá? Bom, aqui eu acho que não precisamos comentar. Vamos focar aqui no que importa, ó. Vamos falar sobre o fluxo magnético, que é o objetivo da nossa aula de hoje, né? Existe uma lei que nós chamamos de lei de Faraday. E ele verificou no experimento que somente você vai ter força eletromotriz induzida numa espira imersa no campo magnético se acontecer a variação do número de linhas de indução que atravessam a superfície da espira, né? Então o que acontece? Se eu tenho um condutor aqui, né? E a corrente elétrica é percorrido aqui, por que isso acontece? Porque na realidade, se eu deslocar o condutor AB, eu vou variar a quantidade de linhas que vão estar entrando nessa região aqui. Consequentemente, a natureza ela tende a ir contra essa variação. Então, se eu estou colocando mais linhas, a natureza mais linhas que estão entrando, a natureza ela vai tentar fazer linhas que estejam saindo. Então, para fazer isso,
ela vai criar linhas de campo que saem. E para ela fazer isso, vai existir uma corrente elétrica nesse sentido. Se você usar a regra da mão direita para determinar o sentido, você vai perceber que vai gerar uma corrente elétrica nesse sentido anti-horário, tá? Então, consequentemente, se eu tenho um campo magnético e eu mexo esse condutor, eu vou gerar corrente elétrica. Isso a gente chama de corrente elétrica induzida. Por que essa corrente está acontecendo? Porque eu estou variando o fluxo magnético, a quantidade de linhas que atravessam essa região, certo? E aí o fluxo magnético é uma grandeza escalar, então veja que não é vetorial, que mede o número de linhas de indução que atravessam uma certa área, né? O fluxo magnético. E esse fluxo ele é a intensidade do campo magnético, a área em que ele está atravessando e o cosseno de alfa. Então, como assim, né? Eu vou ter uma área em que esse campo está atravessando. Então, vai ter uma área A aqui. E esse ângulo θ aqui, ele é o ângulo entre o vetor indução campo magnético, tá? Com a normal, que a espira. Então, vamos supor, se eu tenho uma espira assim nesse sentido, e eu tenho um campo magnético aqui, existe uma reta normal, essa espira, que é uma reta que bate 90 graus com a espira, e existe esse ângulo. Esse ângulo θ aqui é o que vai entrar no cosseno do θ na fórmula do fluxo magnético, que é BA cosseno de θ, famoso Backus, né? Então vai ser aqui, ó, o campo, a intensidade do campo magnético vezes a área em que ele atravessa e o cosseno desse ângulo θ, né? Lembrando então que θ ele vai ser o ângulo entre o vetor indução, entre o vetor B e a reta normal, a área da espira, tá certo? Bom, então isso significa o seguinte, né? Quando eu tenho um certo ângulo, eu vou ter um certo cosseno, né? Significa que, dependendo da posição, o fluxo magnético através ali do circuito, né? A gente denomina fluxo magnético através de um circuito, o fluxo que atravessa uma superfície, tá? Então, quando eu falar fluxo magnético através do circuito, é isso que eu estou dizendo. Então, olha esse ângulo aqui. Quando o cosseno desse ângulo, θ, ele é menor do que 1, né? Então, por exemplo, lembra que cosseno de 60 é meio. O que vai acontecer? O meu fluxo magnético vai ficar aqui, ó, BA vezes meio, tá? Ou seja, esse fluxo aqui fica positivo. Agora, se eu tenho, por exemplo, lembrando que é sempre em relação, né, a normal. Agora, olha aqui, a normal e o campo estão no mesmo sentido. Então, o meu ângulo aqui, θ, vai ser 0 graus. E cosseno de 0 é igual a 1. Então, o fluxo magnético atinge o seu valor máximo, porque isso aqui vai ser igual a 1. O maior valor que um cosseno pode ter é 1. Então, qualquer valor diferente disso, né, vai ser menor, né? Então, veja, aqui nesse caso é meio, significa que é 50% do fluxo que eu tenho aqui. Agora, é óbvio, quando a minha espira estiver no ângulo de 90 graus, o cosseno de 90 graus é igual a zero. Então, eu não tenho fluxo magnético, certo? E aí, a unidade do fluxo é em Weber, né? Que é um físico alemão. Então, você vai escrever WB, tá certo? E aí a gente chega na indução eletromagnética, que é o objetivo nosso, que é o seguinte: toda vez que o fluxo magnético através de um circuito varia, surge uma força eletromotriz induzida. Esse é o princípio. Então, quando falar em indução eletromagnética, o que você tem que pensar? Variação do fluxo magnético gera uma força eletromotriz induzida. É isso que você tem que pensar, certo? Esse fenômeno a gente chama de indução eletromagnética e o circuito onde ele ocorre é chamado de circuito induzido. Então, onde isso acontece? No circuito
induzido. Então, nós temos circuitos normais, nós temos circuitos induzidos. Circuito induzido é onde a gente tem indução eletromagnética, tá? Então, vamos pensar em alguns exemplos aqui, ó. A lei de Lenz, né? O que é a lei de Lenz? É para a gente conseguir determinar o sentido da corrente induzida. Então, o que acontece? A gente está numa matéria que chama indução eletromagnética. E a gente acabou de ver que se eu variar o fluxo, eu vou gerar uma força eletromotriz induzida. E uma força eletromotriz induzida vai gerar, consequentemente, uma corrente induzida. E para determinar o sentido dessa corrente, eu uso uma lei, que chama lei de Lenz. E diz que o sentido da corrente induzida é tal que, por seus efeitos, se opõe à causa que lhe deu origem. Como assim, professor? Ó, olha essa imagem aqui, ó, vamos dar um zoom bem grande nela. Veja que eu tenho um ímã e as linhas de campo do Polo Norte, elas saem, né? Então, se eu fosse fazer linhas de campo aqui, ó, seria algo nesse sentido aqui. E aí veja, então, que na imagem a velocidade do ímã está para a esquerda. Se está para a esquerda, o que acontece? Existe uma linha de campo que está aqui, que ela vai entrar. Ou seja, eu estou adicionando linha de campo. A natureza age no sentido de diminuir essa linha de campo, né? Então, se eu estou aumentando linha de campo, isso aqui é o que ocorre. Seria, melhor dizendo, seria a minha ação. Qual que é a reação da natureza? A reação é diminuir. E para diminuir ou neutralizar, é mais para neutralizar. Eu vou ter que criar linhas nesse sentido aqui, ó, que saem, e não no sentido que entra. Para isso acontecer, faz a regra da mão direita aí, né, aquela que você abraça o fio. Então, para a linha de campo sair daqui, significa que a corrente minha tem que estar nesse sentido. Então, pronto, usei a lei de Lenz aqui para determinar, tá bom? Então, o que acontece, né? Nesse caso, se a linha de campo sai da espira, a minha espira ela se comporta, ó, até está desenhada aqui, ó, como um polo norte, porque a linha de campo sai dela, certo? Agora, se esse ímã está se afastando, eu estou perdendo linha de campo, então eu preciso adicionar. Então, se eu faço a regra da mão direita, eu vou ver que a minha corrente induzida vai estar nesse sentido aqui, tá? Então, a energia elétrica gerada nesse circuito é obtida graças a um consumo de energia no trabalho realizado ao aproximarmos ou afastarmos o ímã, tá? Então, é isso aí. Bom, visto isso, ó, vamos ver aqui, ó. Aproxima-se um ímã de uma espira PQR circular, perpendicularmente ao plano da espira. Então tá. Determina o sentido da corrente induzida. Então vamos lá, ó. Aqui é o polo sul, certo? Polo sul, as linhas chegam, né? Então o que acontece? As linhas aqui no polo sul, elas vão chegar, ó. Sempre tem que desenhar, tá? As linhas aqui, elas vão acabar chegando, ó. E se eu tô pegando esse ímã, né? Vamos fazer esse ímã aqui assim, ó. Se eu tô pegando esse ímã, olha o que vai acontecer. Ah, aliás, vou até mostrar aqui, ó. Aqui também chega a linha, né? Não é porque não tá dentro da espira que eu não preciso desenhar, ó. Aqui chega, ó. Eu tô pegando esse ímã e eu tô aproximando ele. Olha só, as linhas que estavam fora agora entram. Então, ou seja, qual que é a minha ação? A minha ação é aumentar as linhas de campo, né? Então, como que eu estou aumentando? Eu estou aumentando linhas nesse sentido aqui, né? Porque eu estou adicionando linhas que chegam nela, né? Então, a natureza, ela vai reagir como? Diminuindo essas linhas, para neutralizar essa linha de campo. Então, vai ser no sentido contrário, ela vai vai criar campo nesse sentido, que entra na espira. Então, a minha corrente, ela vai ter que estar nesse sentido aqui, ó. Certo? Entendeu? Então,
vai funcionar como um polo sul. As linhas chegam aqui, certo? Interessante, né? É assim que alguns... Opa, acho que bugou aqui, hein? Onde eu fui parar, hein? Nossa, bugamos forte aqui o PDF, hein? Vamos ver se a gente consegue voltar. Estamos na matéria aqui, ó. Aí, eu tô sentindo. Aí, pronto, chegamos, né? Então é isso aí, tá? Então, tem alguns exercícios que a gente pode trabalhar. E vamos falar agora da lei de Faraday-Neumann, né? O que diz essa lei? É basicamente a fórmula para a gente calcular algumas coisas, tá? O que significa essa lei aí de Faraday e Neumann, né? É para a gente calcular a força eletromotriz induzida na realidade, tá? Essa força eletromotriz induzida, né, ela vem da variação do fluxo magnético. Então, a força eletromotriz induzida média em um circuito é o quociente da variação do fluxo magnético pelo intervalo de tempo em que acontece com o sinal trocado, né? Mas você pode colocar em módulo. O sinal de menos ele aparece por causa da lei de Lenz, porque a força eletromotriz ela se opõe à variação do fluxo que origina. Então você pode fazer isso somente em módulo, né? Não tem problema. Vamos olhar esse exercício aqui, ó. Esquece essa resolução, tá? Diz assim, ó, uma espira retangular de dimensão 6 por 10 é colocada perpendicularmente às linhas de indução de um campo magnético. Então veja que o campo magnético aqui, ó, aparentemente está para a direita e ele dá até a intensidade, que é de 10 a menos 3 Tesla. A intensidade do campo magnético é reduzida a zero em 3 segundos. Opa, então beleza. Qual que é a força eletromotriz? Então, peraí, calma, que é o seguinte, se ele quer a força eletromotriz induzida, eu já sei que para isso eu tenho que partir do seguinte, essa força eletromotriz induzida vai ser, vamos calcular ali em módulo, vai ser a variação do fluxo pelo intervalo de tempo em que ela acontece. Bom, consequentemente, eu já sei que o intervalo de tempo aqui, que isso aqui está acontecendo é 3. Então, o que eu preciso achar aqui na realidade? Eu preciso achar a variação do fluxo magnético, porque eu já sei que o tempo meu é 3. Essa variação do fluxo magnético, lembra que vai ser B vezes A vezes o cosseno de θ. Só que a área não vai variar, o cosseno também não. Então vai ser a variação do campo, né? Então, ó, o que eu posso dizer aqui, ó? Se eu quero calcular essa variação, isso vai ser a variação, o fluxo magnético, na verdade, final, menos o inicial. Então vai ficar aqui, ó, B inicial, área inicial, cosseno de θ inicial, menos B inicial, eu tinha falado inicial, mas aqui é final, né? A área inicial, que não muda, e o cosseno do ângulo. Deixando A vezes o cosseno de θ em evidência, né? Eu vou chegar aqui, então, ó, que vai ficar B, que multiplica B inicial, certo? Então vai ficar aqui, ó, o cosseno, aqui, ó, vamos lá, lembra que o cosseno é normal, né? Então o fluxo, aqui está a reta normal, certo? Aqui está a reta normal, a espira. E o campo está no mesmo sentido, ou seja, o ângulo aqui é zero, né? Cosseno de zero é 1, então vai ficar A vezes 1 vezes o B final, né? Que vale, deixa eu ver aqui, que vale zero, menos o B inicial, que é 10 a menos 3. Só que eu tenho que calcular essa área, né? Então vai ficar menos 10 a menos 3 vezes a área, ou seja, menos 10 a menos 3. E é o seguinte, 6 centímetros, 6, 10 a menos 2 metros. E 10 centímetros, 10, 10 a menos 2 metros, né? Então aqui, ó, 10 vezes 10 a menos 2 é a mesma coisa aqui. Devo 2, pago 1, devo 1. Então é 6, 10 a menos 3, certo? 6, 10 a menos 3. Então a variação aqui do meu fluxo ficou
menos 6, 10 a menos 6 Weber, tá certo? Aí agora é só jogar na fórmula, né? Se eu quero isso aqui, eu já sei que a variação aqui, né? Eu quero, lembrando, né? Eu quero calcular em módulo, né? Então, se eu quero calcular isso aqui em módulo, né? Aqui no caso eu vou calcular em módulo, né? Vai ficar 6, 10 a menos 6 sobre 3, ou seja, vai ficar 2, 10 a menos 6. Pronto, batemos com a resposta aqui, tá? Então é assim que isso aqui vai cair no vestibular, tá? Vamos ver algumas questões aqui se a gente encontra. Isso, apesar que isso aqui cai raro, tá? É difícil de cair. Aqui a gente fala de autoindução, mas isso aqui não aparece com tanta frequência. Essa lei aqui também não aparece, tá? Então temos que tomar um certo cuidado aí, né? O que mais cai é a lei de Lenz nesse início, tá? Bom, quer ver? Aqui, ó. Eu acho que vale a pena tentar fazer essa daqui. Apesar que é bem parecido. Ele dá uma espira com essas dimensões, né? E perpendicularmente à linha de indução de um campo magnético, fala que vai a zero até em 2 segundos e ele quer a força eletromotriz induzida. Gente, não tem segredo, tá? Tenta fazer essa daí de tarefinha, tá? Que é o que importa, tá? E é isso aí, pessoal. Essa foi a nossa aula de indução eletromagnética. Não preciso entrar mais em detalhes aqui. Você vê que o livro tem até mais coisas do que normalmente aparece. Então, caso você queira aprofundar seus conhecimentos, acho que vale muito a pena a leitura. Aqui eu vou focar naquilo que mais vai aparecer para você, tá? E é isso, tá? A gente vai estudar bastante essa parte aí, treinar bastante lei de Lenz, né? A lei de Faraday-Neumann, tá? E ver sobre isso daí, tá certo? Muito obrigado e até mais.